Bem-vindo ao canal Contos e Lendas. Antes de iniciarmos o vídeo, eu peço que já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso me ajudará muito, e ficarei muito grato. Agora, sem enrolação, bora logo pro vídeo. Uma vez, enquanto eu visitava a residência de minha avó em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, aproveitando o clima noturno e o suave balanço da rede, ela decidiu compartilhar uma história de terror que aconteceu há muitos anos em uma cidade chamada Quixadá, também no Ceará. Eu era apenas um garoto de cerca de 10 anos na época. Minha querida avó, Dona Ana, que Deus a tenha, era uma exímia contadora de histórias, e nós ficávamos arrepiados só de ouvi-la. Era um final de tarde abafado, o sol já estava se pondo, e a população de Quixadá se preparava para mais uma noite de sono. Naquela época, a cidade era menor e todos se conheciam. Minha avó, Dona Maria, morava naquelas redondezas e sempre compartilhava as histórias que presenciava por lá. Tudo começou em uma noite em que o Sr. Joaquim, o comerciante da rua principal, estava fechando sua mercearia quando ouviu um grito que lhe arrepiou os cabelos da nuca. Ele abandonou tudo e correu para averiguar o que estava acontecendo. No meio do caminho, deparou-se com um grupo de vizinhos, todos com expressões assustadas e sem entender muito bem o que havia ocorrido. O Sr. Joaquim perguntou: "O que foi esse grito? Aconteceu algo?" Ofegante, o Sr. Joaquim encontrou o Sr. Antônio, o criador de cabras. Ele estava dizendo que encontrou 2 de seus animais mortos, completamente rasgados e cobertos de sangue. Dona Ana, esposa do Sr. Manuel, o sapateiro, respondeu: "Caramba! Será que foi algum animal feroz?" perguntou o Sr. Joaquim, preocupado. "Não sei, mas estou com um pressentimento ruim", disse Dona Ana, fazendo o sinal da cruz e se benzendo. O Sr. Antônio, ainda muito assustado, contou que encontrou as cabras mortas sem uma explicação plausível. Ele jurava que o curral estava bem trancado e que as cabras não tinham como sair dali. As pessoas começaram a cochichar entre si, com medo de algo ruim que poderia estar acontecendo. O grupo de vizinhos decidiu ir até o curral para ver a situação de perto. Quando chegaram lá, todos ficaram chocados com a cena. As 2 cabras estavam caídas no chão, rasgadas e ensanguentadas, como se algo terrível as tivesse atacado. "Nossa Senhora, o que poderia ter feito isso com os pobrezinhos?", perguntou Dona Ana, segurando firmemente o terço. O Sr. Joaquim, tentando manter a calma, sugeriu que chamassem o delegado para investigar o caso. Todos concordaram e partiram em busca do homem da lei. Quando o delegado chegou, ele examinou os corpos das cabras e ficou intrigado com o ocorrido. Nunca havia presenciado algo semelhante em todos os anos de trabalho. Os ataques eram brutais e pareciam ter sido cometidos por um animal selvagem. No entanto, o que intrigava a todos era a ausência de vestígios de qualquer criatura naquela área. "Vamos proceder da seguinte maneira: amanhã cedo, chamarei uma equipe para investigar minuciosamente. Por enquanto, recomendo que todos retornem para suas casas e tenham cuidado, especialmente com seus animais. Se houver algum animal solto por aí, pode representar um perigo", alertou o delegado. No dia seguinte, a cidade estava em agitação. As pessoas cochichavam sobre o incidente e temiam que algo pior pudesse ocorrer. Preocupado com a situação, o Sr. Joaquim foi até a casa da Dona Ana, minha avó, para relatar o que havia acontecido. "Dona Ana, a senhora já ouviu falar de algum animal que cometa esses tipos de ataque? A cidade está toda assustada, e estou preocupado com a segurança da minha família", indagou o Sr. Joaquim. Dona Ana, que já havia escutado muitas histórias, ponderou por um momento e respondeu Raimundo. Histórias de terror em sua juventude, coçou a cabeça e respondeu ao Sr. Joaquim: "Na verdade, já ouvi falar de algo que pode ser semelhante. Meu avô, que Deus o tenha, costumava me contar histórias sobre lobisomens que ele ouvia quando era jovem. Ele dizia que quando um homem era amaldiçoado, ele se transformava em uma criatura metade lobo, metade humano, e saía à noite atacando animais e pessoas. Será que tem algo a ver com isso?" O Sr. Joaquim arregalou os olhos e engoliu em seco. "Vixe!
Tomara que não, Dona Ana. Mas por precaução, é melhor ficarmos atentos e rezarmos para Nossa Senhora nos proteger. Os dias passaram e mais animais apareceram mortos e mutilados pela cidade. O delegado e sua equipe não conseguiram encontrar nenhuma pista concreta sobre o que estava acontecendo. A população, cada vez mais assustada, começou a acreditar que realmente era um lobisomem que estava atacando os animais. Em uma noite, o Sr. Joaquim decidiu fazer uma ronda pela cidade para proteger as criações e descobrir o que estava acontecendo. Ele reuniu um grupo de homens corajosos, todos armados com espingardas e lanternas, prontos para enfrentar o desconhecido. Enquanto caminhavam pela cidade, ouviram um barulho estranho vindo de um beco escuro. O coração do Sr. Joaquim acelerou, ele apontou a lanterna e viu uma sombra se movendo no escuro. Com a espingarda em punho, ele gritou: "Quem está aí? Se for você, lobisomem, é melhor se entregar, porque estamos armados e não temos medo de enfrentá-lo." A sombra parou de se mover e todos ficaram em silêncio, aguardando o que aconteceria em seguida. De repente, a figura emergiu das sombras e todos suspiraram aliviados ao perceberem que era apenas um cachorro de rua, magro e assustado. "Oxente, seu Joaquim, quase matou o coitado do animal à toa", disse o Sr. Manuel, rindo nervoso. "É verdade, seu Manuel, mas é melhor prevenir do que remediar, não é? Vamos continuar nossa ronda e ver se encontramos algo suspeito", respondeu o Sr. Joaquim, aliviado. O grupo prosseguiu a busca pela cidade, porém não encontraram mais sinais do suposto lobisomem. Já quase amanhecendo, decidiram voltar para casa e tentar novamente na noite seguinte. No dia seguinte, Dona Ana foi visitar uma amiga que morava do outro lado da cidade e acabou ouvindo uma história que a deixou ainda mais preocupada. Dona Francisca, a amiga, contou que seu primo, o Sr. Joaquim, tinha avistado uma figura estranha rondando sua casa na noite anterior. Ele descreveu como algo grande, peludo, com olhos vermelhos e um cheiro de enxofre. "Será que pode ser o tal lobisomem?", perguntou Dona Ana a Dona Francisca, com medo. "Dona Ana, não quero causar mais preocupação, mas acho que precisamos ficar atentos. Se for mesmo esse lobisomem, toda a cidade está em perigo", respondeu Dona Francisca, receosa. Naquela noite, o grupo de homens liderado pelo Sr. Joaquim decidiu fazer outra ronda pela cidade. Dessa vez, estavam ainda mais preparados, levando consigo ramos de arruda e sal grosso, pois Dona Ana afirmava que ajudavam a espantar o lobisomem. O grupo caminhava pelas ruas escuras e desertas, com as lanternas iluminando o caminho. De repente, ouviram passos pesados vindos de uma rua próxima. Todos ficaram em alerta e seguiram o som, esperando encontrar a criatura que aterrorizava a cidade. Ao chegarem na rua, depararam-se com uma cena terrível. Um homem jazia no chão, dilacerado e coberto de sangue. O grupo se entreolhou, percebendo que, dessa vez, o ataque tinha sido contra um ser humano. "Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Isso só pode ser obra do lobisomem mesmo", exclamou o Sr. Joaquim, tremendo de medo. Naquela noite, após encontrarem o corpo do homem, o medo se instalou em Limoeiro do Norte. O Sr. Joaquim e os demais homens do grupo voltaram para casa abalados com o que tinham presenciado. Sabiam que precisavam fazer algo para proteger a cidade e seus habitantes. No dia seguinte, o Sr. Joaquim foi até a casa de Dona Ana e contou tudo o que tinha acontecido na noite anterior. "Dona Ana, a situação está ficando grave. Agora, o lobisomem está atacando pessoas. A senhora sabe de algo que possa nos ajudar a descobrir e derrotar essa criatura?" Dona Ana pensou por um momento e então se lembrou de uma história que seu avô contava. Segundo ele, a única maneira de acabar com o lobisomem era descobrir a identidade humana por trás da criatura e enfrentá-lo enquanto ainda estivesse na forma transformada. "Seu Raimundo, a única coisa que eu sei é que precisamos descobrir quem é esse lobisomem e confrontá-lo. Meu avô dizia que para matar um lobisomem, é preciso atingir seu coração com uma bala benzida. Mas, para isso, precisamos descobrir quem ele é", disse Dona Ana. Seu Raimundo coçou a cabeça, pensativo. "Pois é, Dona Ana,
Mas como vamos descobrir isso? A cidade inteira está com medo, e eu não faço ideia de quem possa ser essa criatura, respondeu ele. Acho que precisamos reunir um grupo de pessoas dispostas a ajudar e investigar os moradores da cidade. Quem sabe assim a gente descobre alguma coisa, sugeriu Dona Ana. Seu Raimundo concordou e começou a convocar os homens da cidade para auxiliar na investigação. Eles se dividiram em grupos e começaram a observar os moradores em busca de alguma pista que pudesse indicar a identidade do lobisomem. Enquanto isso, os ataques continuavam acontecendo, cada vez mais frequentes e violentos. O povo de Limoeiro do Norte vivia com medo, trancado dentro de suas casas e rezando para que a criatura fosse capturada logo. Em uma noite, seu Raimundo e seu grupo estavam fazendo a ronda pela cidade quando avistaram uma figura suspeita saindo da casa de seu Juvenal, o vaqueiro. Decidiram seguir a figura, que caminhava com passos pesados e parecia muito nervosa. Eu não sei, seu Raimundo, mas acho que precisamos segui-la e descobrir, respondeu seu José, com a espingarda em punho. Eles seguiram a figura pelas ruas escuras da cidade, tentando não fazer barulho para não serem percebidos. A figura entrou em um beco escuro, e quando chegaram lá, encontraram apenas roupas rasgadas no chão e ouviram um uivo aterrorizante ecoando pela noite. "Ah, égua! É ele, o lobisomem!" exclamou seu Raimundo, com o coração disparado. Os homens se entreolharam, sabendo que estavam muito próximos de encontrar a criatura que tanto temiam. Recolheram as roupas rasgadas e decidiram voltar para a casa de seu Juvenal para confrontá-lo. Ao chegarem lá, bateram na porta com força e seu Juvenal atendeu, visivelmente assustado. "O que foi, homens? O que vocês querem aqui a essa hora da noite?" perguntou ele nervoso. Seu Raimundo mostrou as roupas rasgadas e questionou seu Juvenal. "Nós vimos alguém saindo de casa com essas roupas e o seguimos até um beco. Logo depois, ouvimos o uivo do lobisomem. Pode nos explicar o que está acontecendo?" Seu Juvenal, com expressão preocupada, respondeu: "Olhem, eu só estava tentando ajudar, mas agora vejo que só estou piorando as coisas. O lobisomem é meu irmão, Elias. Ele foi amaldiçoado e não sabe como se livrar disso. Eu tentei ajudá-lo escondendo suas roupas e cuidando dele quando voltava à forma humana, mas percebo que isso não está certo." Seu Raimundo disse: "Eu entendo que você queria ajudar seu irmão, seu Juvenal, mas precisamos fazer algo antes que mais pessoas se machuquem. Dona Ana disse que para matar um lobisomem é preciso atingir seu coração com uma bala benzida. Vamos fazer isso para acabar com esse sofrimento." Seu Juvenal concordou com a cabeça, triste por saber que essa era a única solução para o seu irmão. Prepararam-se para enfrentar o lobisomem, abençoando as balas das espingardas e rezando para que tudo desse certo. Naquela noite, o grupo de homens liderado por seu Raimundo, acompanhado de seu Juvenal, partiu em busca do lobisomem. Percorreram a cidade, seguindo os uivos aterrorizantes e os rastros de destruição deixados pela criatura. Finalmente, encontraram o lobisomem em um campo aberto, uivando para a lua cheia. A criatura era enorme, com pelos longos e negros, olhos vermelhos e dentes afiados, parecendo ainda mais assustadora sob a luz do luar. Seu Raimundo respirou fundo e ergueu a espingarda, apontando para o coração do lobisomem. Rezou uma última vez, pedindo proteção e coragem, e então apertou o gatilho. A bala benzida voou pelo ar e acertou o coração da criatura, que soltou um uivo de dor antes de cair no chão. Os homens se aproximaram com cautela, ainda receosos de que a criatura pudesse se levantar a qualquer momento, mas o lobisomem estava morto. Aos poucos, seu corpo começou a se transformar, voltando à forma humana de Elias. Seu Juvenal se ajoelhou ao lado do irmão, chorando pelo destino trágico que o havia acometido. Os outros homens também se emocionaram, mas sabiam que tinham feito o que era necessário para proteger a cidade e seus moradores. A notícia da morte do lobisomem se espalhou rapidamente por Limoeiro do Norte, e a cidade pôde finalmente voltar a viver em paz. As pessoas agradeceram a seu Raimundo e aos demais homens por terem enfrentado o perigo e acabado com a ameaça.
Com o tempo, a história do lobisomem de Limoeiro do Norte se tornou uma lenda, contada de geração em geração. Sempre que a lua cheia iluminava a noite, as pessoas lembravam da coragem daqueles homens e rezavam para que nada semelhante voltasse a acontecer. Os moradores lamentaram profundamente o ocorrido, mas sentiram alívio por terem se livrado do mal que assombrava suas vidas. A história do lobisomem de Quixadá passou a ser contada como um triste exemplo das consequências de uma maldição e da coragem dos homens e mulheres que enfrentaram o medo e lutaram pela salvação de sua cidade. Esse foi mais um conto do canal Contos e Lendas. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todos os vídeos. Caso queira nos compartilhar alguma história intrigante, ou quiser fazer alguma observação, pode deixar aqui embaixo no comentário, que irei responder e dar coraçãozinho. Críticas são sempre bem-vindas. Obrigado pela audiência, até a próxima, passar bem.